temos uma batalha constante contra os desejos que tentam nos afastar de Deus. Gálatas 5, 19 a 21 lista algumas delas: imoralidade sexual, ódio, inveja, ira e outras práticas que nos separam de Deus. O perigo de ignorar a carne. Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Ignorar a luta contra a carne pode levar ao afastamento espiritual. Estratégias para vencer. Submeta sua carne à vontade do Espírito Santo. Pratique o autocontrole e a disciplina espiritual, como jejum e oração. Memorize e declare versículos da Bíblia que fortalecem sua fé em momentos de tentação. Você já percebeu como os desejos da carne tentam controlar suas ações? A boa notícia é que, através do Espírito Santo, você tem o poder de vencer essa luta. O mundo e a carne já são inimigos difíceis de enfrentar, mas eles não atuam sozinhos. Existe uma terceira força, e ela é ainda mais perigosa. Enquanto o mundo e a carne são inimigos visíveis e internos, o terceiro inimigo opera no reino espiritual. Satanás, o adversário de Deus e do seu povo, é o inimigo mais astuto e perigoso. Ele não apenas usa as circunstâncias externas, mas também manipula o mundo e a carne para nos afastar de Deus. Ele era um anjo de luz, criado por Deus, mas caiu por causa do orgulho. Isaías 14, 12 a 15. Desde então, seu propósito tem sido roubar, matar e destruir. João 10, 10. Suas estratégias. Satanás é um mestre da enganação. Ele usa mentiras, tentações e acusações para minar nossa fé e confiança em Deus. Ele mente para distorcer a verdade de Deus. João 8:44. Ele tenta usando nossas fraquezas e desejos pecaminosos. Ele acusa constantemente os cristãos diante de Deus. Apocalipse 12:10. A luta não é contra carne e sangue. Efésios 6:12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Jesus nos deu autoridade e ferramentas para resistir a esse inimigo. Ele já derrotou Satanás na cruz, mas cabe a nós nos apropriar dessa vitória no dia a dia. Efésios 6:13 a 17 descreve as armas espirituais que Deus nos deu: o cinto da verdade, a palavra de Deus que nos guia, a couraça da justiça, a proteção da nossa posição em Cristo, os calçados do Evangelho, a prontidão para anunciar a paz, o escudo da fé, para apagar as setas inflamadas do maligno, o capacete da salvação, que protege nossa mente e esperança em Cristo, a espada do Espírito, a palavra de Deus como arma ofensiva. Ore sem cessar. A oração é nossa conexão direta com Deus, que nos fortalece e nos dá discernimento para enfrentar o inimigo. Jesus, em Lucas 22:31 a 32, revelou que Satanás tentou Pedro, mas ele intercedeu por ele. Essa mesma intercessão está disponível para nós. Submeta-se a Deus e resista ao diabo. Tiago 4:7 nos dá um conselho poderoso. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ao viver em obediência a Deus, você está constantemente resistindo ao inimigo. A estratégia principal: confie na vitória de Cristo. Satanás quer que você acredite que a batalha está perdida, mas Jesus já venceu por você. Em Colossenses 2:16, vemos que na cruz, Jesus desarmou os poderes e autoridades, triunfando sobre eles publicamente. A vitória de Jesus é sua vitória. Você não luta para vencer, mas a partir de uma posição de vitória. Confie no poder do sangue de Cristo. Apocalipse 12:11 nos lembra que os cristãos vencem Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Não tema. Satanás é poderoso, mas não é todo-poderoso. Deus tem a autoridade final sobre todas as coisas.
e seu espírito habita em você, fortalecendo-o para resistir ao mal. Conexão com o público. Sabendo que Satanás é nosso inimigo final, a questão é: como você está se preparando para enfrentá-lo? Você tem usado a armadura de Deus e fortalecido sua fé na palavra? Quando enfrentamos a guerra espiritual, raramente o fazemos contra um único inimigo isolado. O mundo, a carne e Satanás frequentemente trabalham juntos para enfraquecer nossa fé. Eles criam armadilhas que parecem insuperáveis, mas há esperança. Vamos entender como esses inimigos se combinam e como Jesus nos deu o exemplo para vencê-los. O mundo oferece tentações externas, enquanto a carne responde com desejos internos. Por exemplo, o materialismo pode ser exaltado pelo mundo, enquanto a carne sente inveja ou cobiça. 1 João 2:15-16 adverte: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Satanás manipula o mundo e a carne. O diabo é astuto e usa as fraquezas humanas para seu benefício. Ele amplifica os desejos da carne e utiliza as estruturas do mundo para nos fazer tropeçar. Em Gênesis 3, vemos como ele tentou Eva. Ele usou algo do mundo, o fruto da árvore, apelou para a carne, desejo de ser como Deus, e distorceu a palavra de Deus para enganá-la. Como Jesus enfrentou esses inimigos? Jesus enfrentou esses mesmos inimigos durante sua vida na terra, especialmente durante os 40 dias no deserto, Mateus 4, 1-11. Suas respostas nos dão um manual prático de como resistir à tentação. Satanás tentou Jesus apelando para a carne: transforme estas pedras em pão. O mundo: te darei todos os reinos do mundo. E a dúvida sobre sua identidade divina: se você é o Filho de Deus. Jesus respondeu com a palavra de Deus, demonstrando a importância de conhecer e confiar na Escritura. No momento mais sombrio, quando o mundo zombava dele, sua carne sofria e Satanás tentava esmagá-lo, Jesus permaneceu fiel ao plano de Deus. Ele declarou: está consumado, João 19:30, mostrando que havia vencido todos os inimigos. Como isso nos fortalece? Hebreus 4:16 nos lembra que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Isso significa que ele pode nos ajudar em nossas fraquezas. As ferramentas de vitória. Agora que entendemos como os inimigos atuam e como Jesus os enfrentou, vamos explorar as ferramentas práticas para vencer no dia a dia. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A batalha espiritual começa na mente. Leia a palavra diariamente, medite nela e permita que ela molde seus pensamentos. Oração é essencial. Não apenas peça ajuda, mas também adore a Deus, agradeça e busque discernimento. Judas 1:20 encoraja: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Não enfrente a batalha sozinho. Esteja cercado por outros cristãos que possam orar com você, oferecer encorajamento e ajudá-lo a resistir. Eclesiastes 4:9-10 nos lembra da força que há na unidade. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Conexão com o público. Chegamos a um ponto crítico. Como você está se protegendo no dia a dia? Você tem renovado sua mente, fortalecido seu espírito e caminhado com uma comunidade de fé? A guerra espiritual não é um evento único, é uma batalha contínua. No entanto, Deus não nos chamou para viver em derrota, mas para sermos mais que vencedores em Cristo. Romanos 8:37.
Vamos explorar como viver em vitória constante, resistindo aos 3 inimigos e avançando no propósito divino. Reconheça o campo de batalha. Muitos cristãos subestimam a importância de estar em alerta constante. 1 Pedro 5,8 nos adverte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso significa estar sempre atento às áreas de fraqueza que os inimigos podem explorar, como relacionamentos tóxicos, hábitos nocivos ou influências negativas. Revista-se da armadura de Deus. Efésios 6:10-18 é o guia definitivo para vencer a guerra espiritual. Cada peça da armadura tem um propósito específico. O cinto da verdade combate as mentiras do mundo. A couraça da justiça protege o coração contra os ataques da carne. O escudo da fé apaga as setas inflamadas do inimigo. Quando nos revestimos diariamente, tornamo-nos impenetráveis aos ataques espirituais. Aplicando na prática, submeta-se a Deus. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso começa com uma rendição total a Deus. Não podemos lutar contra os inimigos espirituais com nossas próprias forças. Precisamos do Espírito Santo para nos capacitar. Identifique as mentiras e substitua pela verdade. Satanás é conhecido como o pai da mentira. João 8,44. Ele distorce verdades para nos desviar do caminho. Examine cada pensamento à luz da palavra de Deus. Como 2 Coríntios 10,5 nos ensina, devemos levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Cultive uma vida de oração. A oração não é apenas uma forma de pedir ajuda, é um meio de se alinhar com Deus e receber força para resistir. Jesus frequentemente se retirava para orar, especialmente antes de enfrentar grandes desafios. Ele nos mostrou que a oração é uma arma indispensável na guerra espiritual. O papel da igreja. Nenhum cristão foi chamado para lutar sozinho. Deus nos deu a comunidade de fé para nos fortalecer e encorajar. Tiago 5,16 nos diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A confissão quebra o poder do pecado e impede que a carne nos domine. A igreja é comparada a um corpo em 1 Coríntios 12:12-27. Cada membro tem um papel vital na edificação uns dos outros. Quando nos unimos, tornamo-nos uma força poderosa contra os ataques dos 3 inimigos. O fim da guerra. A boa notícia é que a batalha já foi vencida na cruz. Quando Jesus disse, está consumado, João 19:30, ele não estava apenas declarando a vitória sobre o pecado, mas também sobre os poderes das trevas. Colossenses 2,15 nos lembra que Jesus desarmou os poderes e autoridades, triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que, enquanto permanecermos em Cristo, não estamos lutando por vitória, mas a partir da vitória. A promessa da eternidade. Em Apocalipse 21:4, lemos sobre o dia em que toda dor, sofrimento e batalha chegarão ao fim. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Um chamado à ação. Agora que você conhece os 3 inimigos e as estratégias para vencê-los, a pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? Reflita. Quais áreas da sua vida estão vulneráveis aos ataques do mundo, da carne e de Satanás? Como você pode se fortalecer espiritualmente para resistir? Hoje é o dia de tomar uma decisão. Submeta-se a Deus, revista-se da armadura espiritual e entre na batalha com confiança. Esta mensagem não é apenas para você. Compartilhe com seus amigos, familiares e irmãos em Cristo. Ajude-os a entender a importância de estarem preparados para a guerra espiritual. Encerramento.
Você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo está com você. A palavra de Deus é sua espada, e a vitória já foi garantida na cruz. Lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário abaixo, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos que edificam a fé. Que Deus abençoe você e fortaleça sua caminhada. Até o próximo vídeo.